Bem, amigos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é algumas coisas que podem ajudar quando a gente tem alguma crise existencial, por a gente ter se alienado e evitado pesquisar algumas coisas. Então, eu fiz um resuminho aqui e espero que você goste e possa te ajudar no dia a dia. O papo que eu quero que você se ligue nele é esse de Jung. Qualquer conhecimento que não mude a qualidade de vida é estéril e de valor questionável. Então, cada um de nós, principalmente na idade que nós estamos, a gente tem que procurar coisas que venham melhorar a qualidade da nossa vida. E eu espero colaborar com você com isso. Então, eu acho que você sabe o que é alienação, mas é importante a gente recordar. Alienar-se é manter-se alheio aos acontecimentos. Então, eu deixo para os outros, deixo acontecer, fico alheio só observando. Então, isso pode trazer problema, né? Também pode trazer problema quando você transfere para os outros o domínio de. Então, na verdade, a nossa vida, quem tem que assumir a responsabilidade somos nós. Senão, a gente vai estar se alienando. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Então, tem alguns assuntos que a gente tem que dar uma olhada. Então, a gente às vezes se aliena em ciência, história, espiritualidade, religião, política. Quando é que a gente se aliena? É quando a gente não procura refletir, ouvir mais uma opinião, ler mais alguma coisa sobre. Então, tudo que chegar pela primeira vez e você diz amém, sem refletir e sem a chance de alienação é grande. Então, a gente aprendeu uma coisa que sempre que vem o novo é importante a gente refletir. A gente formou os paradigmas pessoais, cada um de nós tem a sua verdade. Como é que foi formada as suas verdades? Então, esses paradigmas são as verdades sobre as quais orientamos a nossa vida até o presente momento. Mas eu assumi isso como verdade em função de quê? Às vezes vale a pena a gente se questionar sobre isso. O propósito da reflexão é orientar para a melhor tomada de posição nas quebras de paradigmas. Então, quando uma coisa te chocar, está contra a sua verdade, se você tem um campo de reflexão sobre isso, você vai evitar essa, esse sofrimento nessas mudanças que você tem que fazer. Eu vou fazer alguns lembretes aqui que me ajudaram muito. É, lembrando da formação do nosso caráter no passado. Como é que era formado o nosso caráter no passado? Então, num passado bem distante, a responsabilidade na sociedade era da família e da religião. Praticamente não tinha nem escolas, só algumas pessoas frequentavam escola. Isso lá bem no passado dos nossos bisavós, avós. Então, procura lembrar dos avós, bisavós. No tempo deles, o caráter era formado basicamente pela família e pela religião que a família seguia. É, depois, com o tempo, então surgiram as escolas. Então, quando os governos assumiram a educação, então tinha escola em todo lugar, tal. Só o pessoal do sítio que tinha dificuldade, foi meu caso, não tinha muita escola para pessoas que moravam
no sítio e tal. Mas, então, a formação do caráter, depois de um tempo, ficou família, religião, escola. Então, na formação das crianças, isso era muito importante. Hoje, como é que você vê a formação do caráter hoje? Vê se você concorda comigo. Tem a família, tem religião, tem a TV, tem a escola, tem a internet e aplicativos, que já são um monte deles, e também o Zap está entrando. Você sai na rua, entra num ambiente, aí você vê criança sentada, ela está com o telefone lá o tempo inteiro, né? Participando de aplicativos, de coisas, falando no Zap, recebendo. Então, a formação, a formação do caráter, ela hoje tem, digamos assim, esses aspectos importantes. Então, eu quero relembrar algumas coisas que a gente precisa entender e observar a comparação dos diferentes povos que habitam o nosso planeta. Então, nós temos o ateu. Então, você sabe, ateu, aquele que não crê em Deus e acha que ao morrermos tudo acaba. Então, esse cara não tem que ficar preocupado com o futuro, no seu futuro dele, tá? Porque morreu, acaba. Então, tem muita gente que tem esse tipo de verdade ou de valor. Tem o teísmo, ou o teísta, aquele que crê em Deus ou deuses. Então, o teísta é aquele que acredita que tem algo mais. Bom, aí depois a gente tem no nosso meio espiritualistas, religiosos ou crentes. O espiritualista é aquele que crê na existência de algo imaterial no ser humano e no universo. Então, o espiritualista é aquele que começa observando dentro de si e se transporta para o universo. O religioso ou crente é aquele que crê em Deus e segue uma doutrina. E depois eu vou te orientar sobre essa doutrina um pouquinho. Mas, então, nós temos essas pessoas que nos circundam, tá? E a gente tem que respeitar. O deísmo, ou deísta. Um deísta é aquele que está inclinado a afirmar que existe Deus, mas não pratica nenhuma religião, não negando que a realidade de um mundo completamente regido pelas leis naturais e físicas. Então, esse é o deísta. O deísta, ele não nega, mas acha que o universo é uma criação do acaso, às vezes. Tal. A interpretação de Deus pode variar para cada deísta. Então, esse normalmente é o chamado o intelectual, tá? Então, para cada um tem uma formação diferente. O que eu fiquei muito interessado e queria que você observasse também, que tipo de pessoas deixaram algum legado para a humanidade? Então, as pessoas que viveram no passado, as que deixaram algum legado, elas têm um tipo de característica para você? Se você ficar pensando nas coisas que foram criadas no passado e são importantes para nós até hoje, é, o que você pensa a respeito disso? O Júlio pensa assim: os que acreditam que existe uma continuidade na vida. Então, aqueles que acreditam que a vida não termina aqui. Então, as pessoas que deixaram um legado, elas têm sempre uma maneira de pensar em algo a mais que a gente chama de Deus. E aí, quando eu comecei a querer entender isso, eu, como eu estudei a parte de matemática, de engenharia, e muita física, né, muitas coisas, até a biologia entrou na minha formação, então eu fui procurar o seguinte: o que esses modelos intelectuais, esses grandes cientistas,
pensavam a respeito. Esses caras que eu tinha que estudar intelectualmente, a teoria do fulano, a teoria do ciclano e tal, o que, que esses caras pensavam? Então, aí eu cheguei e peguei, por exemplo, o Kepler. Esse Kepler é astrônomo, então, como eu estudei um pouquinho de astronomia, eu tive que estudar um bocado dele. Aí eu fiquei me perguntando o que, que esse cara pensava além de. Olha o que, que eu achei e estou mostrando para você pensar e ver. Deus é grande, grande é seu poder, infinita a sua sabedoria. Lovem-no céus e terra, sol, lua e estrelas, com sua própria linguagem, meu Senhor e meu Criador. Então, Kepler era um cara que tinha um sistema de crença no Deus dele. Tá, tudo bem. Mas ele tinha uma forma diferente de pensar. É, aí Copérnico, o que concluiu que o Sol é fixo, né? Então, o que que Copérnico falou a respeito de Deus? Ele disse assim: aquele que vive em íntimo contato com a ordem mais elevada e a sabedoria divina, como poderá não se sentir estimulado às aspirações mais sublimes? Quem poderá adorar senão o arquiteto de todas essas coisas? Então, ele acreditava que tinha um criador para todas as coisas que ele estudou e concluiu. Então, eu achei interessante, de repente, a gente ler isso e pensar a respeito como um cara que estudou tanta astronomia pensava a respeito disso. Newton. Newton incomodou todos nós, porque as leis da física têm muito a ver as leis de Newton e tal. Então, o que que Newton deixou escrito? Ele diz assim, ó, o que sabemos é uma gota d'água, o que ignoramos é um imenso oceano. A admirável disposição e harmonia do universo não pode ser senão parte do plano de um ser onisciente e onipotente. Então, o conceito dele é bastante diferente dos outros. O que sabemos é uma gota d'água. O que ignoramos é um imenso oceano. A admirável disposição e harmonia do universo não pode ser senão parte do plano de um ser onisciente e onipotente. Então, ele admitia um ser superior que nós chamamos de Deus. Gauss também. Tá? Gauss deixou muita coisa para nós, muita coisa interessante. E veja o que Gauss disse. Quando soar a nossa última hora, será grande e inefável o nosso gozo ao ver aquele que em todo o nosso agir só podemos vislumbrar. Então, para ele, com a morte, a gente vai conhecer Deus. Será? Será que ele estava enganado? Não? Bom, quando soar a nossa última hora, será grande e inefável o nosso gozo ao ver aquele que em todo o nosso agir só podemos vislumbrar. Então, ele também se questionava sobre isso, apesar de tudo que criou. Edison, o maior inventor de todos os tempos, registrou 1.200 patentes. E ele diz uma coisa que é legal. O meu respeito e a máxima admiração a todos os engenheiros, especialmente ao maior de todos eles, Deus. Né? Ele que inventou tanta coisa, o que ele diz? O meu respeito e a minha máxima admiração a todos os engenheiros, especialmente ao maior de todos eles, Deus. O homem que criou a teoria da relatividade, que a gente fala de vez em quando, Einstein. Então, o que que Einstein diz a respeito? Todo aquele que está seriamente comprometido com a ciência chega à conclusão de que em todas as leis do universo está presente um espírito infinitamente superior ao homem,
diante do qual nós, com os nossos poderes limitados, devemos nos sentir humildes. Então, eu acho que ele fala uma coisa para a gente pensar mesmo. Todo aquele que está seriamente comprometido com a ciência chega à conclusão de que em todas as leis do universo estão presente um espírito infinitamente superior ao homem, diante do qual nós, com os nossos poderes limitados, devemos nos sentir humildes. Eu achei bastante legal também. Então, o pai da teoria da evolução, né? O que ele nos apresenta, quer dizer, o que Darwin deixou escrito, ele que escreveu sobre a teoria da evolução do homem, que o homem, né, evoluiu dos animais até. Tudo bem, olha o que ele diz: jamais neguei a existência de Deus. Penso que a teoria da evolução é totalmente compatível com a fé em Deus. O argumento máximo da existência de Deus parece-me a impossibilidade de demonstrar e compreender que o universo imenso, sublime, sobre toda medida, e o homem tenham sido frutos do acaso. Então, quer dizer, todas essas coisas bonitas e belas, é, como é que como é que é, vai acontecer. Planck também fala uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho, o pai da física quântica aí. Deus está para o crente no princípio do seu discurso e para o físico no final das suas pesquisas. Então, eu acho interessante o que ele diz aí. Deus está para o crente no princípio do seu discurso e para o físico no final de suas pesquisas. O Pasteur fala uma coisa que também chama atenção. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, eu espero que você se aproxime cada vez mais. E aí, nesses assuntos complexos, né? Quando você vai falar com seus netos, seus filhos pequenos ou seus conhecidos, ou com pessoas que não desenvolveram cultura, como é que você faz para orientar essas pessoas com idades e ou níveis intelectuais diferentes? Como é que, se você vai conversar com alguém que não teve estudo, como é que você argumenta? Quando você vai conversar com uma criança que não tem todo o conhecimento, como é que você passa o que você sabe para ela? Você pensa um pouquinho na didática disso? Então, quando a gente vai querer passar alguma coisa para alguém, eu acho importante que a gente pense na forma, na didática, porque é isso que aconteceu conosco com as pessoas lá do passado. Essas coisas que a gente vai encontrar escrita, que eu vou te lembrar, elas foram escritas lá do passado, quando alguns tinham estudo, alguns desenvolveu o intelecto. O restante era trabalhador, semi-analfabeto, tal. Então, eu acho importante a gente pensar sobre isso. Então, a gente tem desenvolvimento do intelecto, do discernimento, a gente é capaz de observar informações, transformar em conhecimento, sabedoria, que eu já falei um pouco sobre isso, mas eu vou reforçar os conceitos disso para que a gente pense a respeito. O intelecto é a faculdade ou capacidade de aprender ou adaptar-se, chamada destreza mental. Então, quando você encontra uma pessoa com dificuldade de destreza mental, ela não desenvolveu o intelecto, como é que você tem que conversar com ela? Discernimento
é a faculdade de saber distinguir ou diferenciar. É a faculdade de fazer a apreciação de algo. Então, tem pessoas que têm dificuldade de ter discernimento, às vezes na nossa família também. E a gente tem que lembrar que a gente pode auxiliar nisso. Informação. Fato de interesse específico adquirido graças à observação, pesquisa e ou análise. Então, lembrar que a gente busca informação de várias maneiras, né? A observar, pesquisar, analisar, a gente adquire as informações. Aí vem o conhecimento. O conhecimento, concepção adquirida pelo estudo ou pela experiência, quer dizer, para ter conhecimento, você tem que ter experiência, não só ouvir, não só ver. Então, conhecimento precisa de experiência, é importante lembrar. Sabedoria é a qualidade do sábio, é quando você sabe ensinar. Então, é a qualidade de quem tem a certeza de. Eu tenho a certeza de que isso é assim, então estou te ensinando isso é assim. Então, normalmente o professor ele procura passar suas sabedorias. Ordem de formação no ser humano. Então, o que é formado no ser humano inicialmente? Já falei um pouquinho disso, o ego. Eu. Então, primeiro a criança forma o ego, depois forma o intelecto, né? E quando ela começa a aprender e buscar. E normalmente a gente deixa essa última parte para o final. Eu penso que a maioria de nós no grupo, pela observação, já estão preocupadas com essa parte espiritual. Então, isso é uma coisa que acontece com todos nós. O ser humano, em suas habilidades, diz a estatística, veja bem, como é que são as pessoas de acordo com as suas habilidades. Então, diz assim, ó, 5% que desenvolvem uma habilidade são especiais. Então, quando a pessoa tem uma habilidade, procurar pessoas, digamos, engenheiros, médicos, é, professores. Então, quando a pessoa tem uma habilidade, tem 5% que são especiais. 45% são normais. Dentro de uma normalidade, tem o mesmo comportamento. 40% são aceitáveis, quer dizer, são abaixo do normal, mas ainda aceitáveis. E 10% são sofríveis. Então, se você pegar qualquer tipo de habilidade e lembrar disso, tem 5% que são especiais, são especialistas. 45% está dentro de uma normalidade. 40% faz o básico e 10% não faz nem o básico. Então, acho legal que cada um saiba disso e observe. Quando você tem que repassar conhecimentos, eu faço uma pergunta aqui. Como você faria para repassar todos os seus conhecimentos, erros e acertos que ajudaram você a sobreviver nesse planeta? Como é que você faria para colocar isso no papel? Será que você inventaria história? Como é que você faria para colocar a sua autobiografia no papel? Por que eu estou pedindo para você pensar? Porque os outros não são muito diferentes de você. Né? Em cada época tem uma forma de explicar melhor. Então, se você pegar lá no ano de 1200, era de um jeito, 1400, de outro jeito, o ano 2000 é uma outra época. Então, em cada época, quando você vai ler nas histórias, você tem que lembrar a época que isso aconteceu. Quais argumentos e linguagem você usaria
após grandes catástrofes. Então, você pega lá, por exemplo, está acontecendo agora no Rio Grande. Então, quando o cara vai escrever, morreu 50 e tal, como é que os jornalistas, como é que os repórteres fazem para colocar isso para o resto da população? Então, qual é a maneira de levar isso sem criar grandes problemas? Eu costumo lembrar o seguinte: possivelmente usaríamos argumentos que já deram certo no passado, e para exemplos contaríamos histórias ou inventaríamos uma história. Então, quando você quer ajudar pessoas, tá? E sabe que tem uma forma de explicar que já foi usada no passado, a tendência é você usar isso. Ou então, às vezes, fazer metáforas, né? Contando histórias. É assim que a gente procuraria passar coisas complicadas para o resto da população. Quem é ou foi nossos especiais representantes no universo? Quem é ou foi nossos especiais representantes no universo? Então, eu só queria lembrar algumas coisas aqui que, ao longo da caminhada do ser humano, o primeiro ser que eles adoraram foi o Sol. Então, os homens das cavernas, eles adoravam o sol, porque a luz era tudo para eles. Eles não tinham luz elétrica. Então, o sol representava o máximo para eles. Então, muitos adoradores do sol do passado. Aí, depois começaram a surgir os avatares. E eu gosto de lembrar disso para que você observe as semelhanças de períodos diferentes. Então, lembrando que o avatar é um ser especial. Então, veja os seres especiais. Se você já pesquisou, tudo bem, me perdoe. Se não, procure pensar a respeito. Então, Horus foi o primeiro que se tem registro. Olha a data que Horus surgiu para o ser humano, 3.000 anos antes de Cristo. Então, foi o primeiro ser considerado, vamos supor, um avatar, considerado Deus. Ora, como é que ele era conhecido? Horus, sol ou a luz. A mãe era Ísis, virgem Ísis. Nasceu 25/12 de 3.000 antes de Cristo. Preste atenção. Olha, veja bem. Horus era o deus egípcio, que também era chamado de sol ou luz. A mãe dele era virgem e se chamava Ísis. Nasceu 25/12 de 3.000 antes de Cristo. Era conhecido como Filho Adorado de Deus, Bom Pastor, Cordeiro de Deus. Isso foi o primeiro, 3.000 anos antes de Cristo. Aí depois, ainda tem mais umas coisas sobre ele, sobre Horus. Seu nascimento foi acompanhado por uma estrela que foi seguida por 3 reis. Aos 12 anos, era uma criança prodígio. Aos 30 anos, foi batizado por Anup. Então, isso é o que tem de registro desse primeiro ser 3.000 anos antes de Cristo. Tinha 12 discípulos. Seu inimigo era Sete, trevas ou noite. Fez milagres, tais como curar enfermos e andar sobre a água. Foi traído por Tifão. Então, esse foi o primeiro avatar. Horus foi crucificado, morto e 3 dias depois ressuscitou, também conhecido como o Messias Solar. Aí depois, na Grécia, apareceu Atis. Olha a data do nascimento de Atis, 1.200 anos antes de Cristo. Atis nasceu da Virgem Nana em 25/12 de 1.200 antes de Cristo, morreu crucificado, foi colocado no túmulo e em 3 dias ressuscitou. Isso
é o que está registrado sobre Ates. Aí vem Mitra, da Pérsia. Mitra viveu 1.200 anos antes de Cristo também na Pérsia. Olha o que registraram dela. Mitra nasceu de uma virgem em 25/12/1200. Teve 12 discípulos e praticou milagres. Após sua morte, foi enterrado e 3 dias depois ressuscitou. Esse foi Mitra. Mitra foi referido também como a verdade, a luz. O dia sagrado para sua adoração era o domingo, Sunday, igual ao dia do sol. Então, esse foi o Mitra. Aí depois apareceu Krishna, da Índia. Krishna nasceu 900 anos antes de Cristo. Quais as características que ficaram registradas para Krishna? Krishna nasceu da Virgem Devaki em 900 anos antes de Cristo, com uma estrela no ocidente assinalando sua chegada. Então, Devaki nasceu 900 anos antes de Cristo, com uma estrela no ocidente assinalando sua chegada. Fez milagres em conjunto com seus discípulos e, após a morte, ressuscitou. Aí, depois veio Dionísio. Dionísio na Grécia, 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. Dionísio nasceu de uma virgem em 25/12/500 a.C. Foi peregrino que praticou milagres como transformar água em vinho. Foi referido como Rei dos Reis, Filho pródigo de Deus, Alfa e Ômega. Após a morte, ressuscitou. Aí apareceu Jesus Cristo na Palestina. Então, Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria em 25/12, em Belém, ou Betlém, anunciado por uma estrela no ocidente que foi seguida por 3 reis para adorar o Salvador. Tornou-se pregador aos 12 anos, aos 30 foi batizado por João Batista. Teve 12 apóstolos ou discípulos, com quem viajou praticando milagres, como curar pessoas, andar sobre a água, ressuscitar mortos. Ficou conhecido como o Rei dos Reis, Filho de Deus, Luz do Mundo, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega. Depois de traído por seu discípulo Judas e vendido por 30 pratas, foi crucificado, colocado num túmulo e 3 dias depois ressuscitou e ascendeu aos céus. Onde a gente acha tudo isso escrito? Os livros para orientação espiritual mais conhecidos. Não sei quantos desses você já leu, quantos você conhece. Então, os principais livros têm o judaísmo, o Torá, o islamismo, o Alcorão, o hinduísmo, o Bhagavad Gita, e o cristianismo, a Bíblia. E assim, não é um só que tem, uma Bíblia que tem várias traduções de Bíblia que você pode encontrar. Mas só para você ver que não dá para você ficar só num, né? Porque você tem várias opções para analisar. E o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: o importante é você pesquisar. Então, além de pesquisar, você tem a pesquisa na sua dimensão interior. E é isso que eu estou procurando colocar para você, e dizer o seguinte: para mim é uma satisfação me lembrar disso, e eu quero que você se sinta bem e espero que você possa pesquisar. E obrigado.